Olá, amigos e amigas do canal Brotar da Semente. Vou pedindo a vocês aí que se inscrevam aqui no nosso canal, deixem aí o seu like e contribuam aí para que esse canal possa crescer cada vez mais. Hoje nós vamos falar um pouco aqui sobre o pensamento crítico, a importância do pensamento crítico. Tem uma matéria publicada hoje na BBC que fala que os jovens, a juventude, eles estão perdendo muito o pensamento crítico. E aí a matéria cita Sócrates. Sócrates, não o jogador do Corinthians, o nosso time aí, mas o Sócrates, o pensador, o filósofo, o que é conhecido aí como o pai da filosofia, pelo menos a filosofia ocidental, e que foi morto lá em Atenas, tomando cicuta, acusado de corromper a juventude, porque ele queria fazer com que a juventude pensasse, exercesse o questionamento para a busca da verdade. Também não é o questionamento puro e simples, questionar por questionar, é o questionamento com método. E o Sócrates também foi acusado de impiedade, de ser contra os deuses, por alguns questionamentos e reflexões que ele fazia. No seu julgamento, ele conseguiu provar que ambas as acusações eram mentirosas, mas por maioria ali apertada, os jurados que se inscreveram ali para participar da condenação o condenaram e ele acabou morto tomando cicuta. A história do Sócrates é descrita pelo seu principal discípulo Platão, que depois também foi mestre de Aristóteles. Bom, mas o importante de conhecer Sócrates e de refletir sobre a filosofia não é só porque isso cai no Enem. Aliás, sempre cai, vai ter o Enem aí próxima semana e sempre cai no Enem questões sobre Platão, sobre Aristóteles, sobre Sócrates. Depois vocês vão conferir aí, vamos fazer até uma montagem aqui para dizer que é certeza que cairá no Enem, porque sempre cai. Fiz os últimos Enems e se você quer ter uma boa nota, estude Sócrates, Platão, Aristóteles. Saiba quem são, o que pensam, o que formularam esses pensadores. Então, voltando aqui ao pensamento crítico. O pensamento crítico não é ter uma opinião formada sobre tudo. Porque ter opinião, defender opinião, era algo que o Sócrates até combatia, porque era uma prática dos sofistas, que eram bons oradores, formulavam opiniões e as defendiam. Mas quando Sócrates chegava para um sofista e começava a perguntar, a indagar, a buscar a verdade, esse sofista não sabia responder. E eles acabavam por ignorar Sócrates e iam fazer lá suas oratórias. Então, hoje, vejam só, nós vivemos aí numa época de muitos influenciadores. Eles criam aí os memes, que trabalham com a questão da memética, o reducionismo de algumas falsas verdades. Imediatamente, sem muita reflexão, as pessoas recebem isso no seu celular, em forma de piada, em forma de coisas engraçadas, assimilam isso sem reflexão nenhuma e passam a defender isso como verdade. E não são verdades. Com 3 perguntas fundamentadas, você derruba essas verdades. Então, o pensamento crítico, ele é fundamental para todas as carreiras hoje em dia. Se você quer ser um bom médico,
se você quer ser um bom pesquisador, se você quer ser um bom político, se você quer ser um bom engenheiro, você tem que ter o pensamento crítico. Porque sem o pensamento crítico, você não passa de um reprodutor de opiniões dos outros, de verdades prontas, ou até de condicionamentos dos algoritmos. Os algoritmos condicionam ali um robô no automático e esse robô faz tudo. Se um dia esse robô deixar de funcionar, será que o ser humano é capaz de fazer aquilo? Ou nós vamos ficar dependendo do pensamento deste robô? Só para que vocês tenham uma ideia. Ou do que o celular nos traz aí diariamente. Isso é tão sério que às vezes hoje quem perde o celular acha que perdeu a própria vida. É tão sério que tem pessoas que se perder o celular ele não consegue pensar, ele não consegue refletir, não consegue tomar uma decisão. Então vejam, a tecnologia é fundamental, mas é fundamental, é importante para nos auxiliar, nos apoiar. Ela não pode substituir o nosso pensar, o nosso refletir. Em qualquer empresa séria, quando você vai fazer um estudo de causa raiz, tem lá os 5 porquês. Quando você vai tentar diagnosticar uma situação, você tem que usar uma metodologia e essa metodologia, a maioria delas, partem de perguntas. Então são métodos aí que de uma certa forma sofreram influência do pensamento crítico, do pensamento formulado lá na antiguidade por Sócrates, desenvolvido depois pelos seus discípulos e por vários pensadores que vieram depois. Então é muito importante que possamos pensar um pouco sobre isso e descobrir a importância que a filosofia, o amor à sabedoria, tem nas nossas vidas. A verdade reside na sabedoria. A bondade reside na sabedoria. O mal reside na ignorância. Pensar leva um pequeno tempo e às vezes, como já disse também um outro pensador, o Jung, diz que pensar é trabalhoso. Então muitos preferem julgar sem pensar. Mas o julgamento sem o raciocínio, sem o pensar, sem a reflexão, leva à ignorância e leva a situações muitas vezes maléficas para a humanidade. Então é esse o nosso papo de hoje. Se gostou, compartilhem e se inscrevam aí no nosso canal Brotar da Semente. Vamos despertar a semente, o pensamento crítico que existe dentro de todos nós, formulando, questionando, mas questionando com o intuito de descobrir a verdade. Não somente ter uma opinião formada sobre tudo para buscar os likes da vida. Abraço, bom final de semana.